Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para desfrutar de semanais, pão fresquinho do céu todos os dias como premissa, se alimentando da palavra do Senhor, um capítulo por dia, não precisa mais do que isso. Nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 22, e nós vamos ver aqui Josias, né, que foi o filho aí de Amon, né, foi sucessor aí de seu pai, e foi um rei bom, né, fez o contrário aí do seu pai, né, fez aquilo que agradava ao Senhor, e nós vamos ver aqui, ele começou a reinar com 8 anos, né, e reinou aqui por 31 anos em Jerusalém. E interessante, né, nós vamos ver aqui nesse capítulo, que ele acha, né, no templo o livro da lei. E quando ele encontra o livro, a palavra sagrada do Senhor, ele vê esse texto, esse contexto e vê o quanto que Deus se desagrada, né, quanto a adorar outros deuses, o quanto que Israel estava corrompido, seus antepassados haviam se esquecido do Senhor. E mediante ao temor da palavra, né, que Deus ali falou com ele através da palavra, ele rasgou as suas vestes, muito se indignou, né, e pediu para que os teus servos fossem falar ali com uma profetisa, né, a fim de que Deus falasse por intermédio dela e trouxesse uma resposta, né? Então nós vamos ver nesse contexto, no final do capítulo, o que Deus fala, né? A resposta que Deus dá a Josias. E isso é interessante porque hoje eu estava até comentando com meu tio, né? A respeito da palavra, que ele já quase que leu a Bíblia toda, mas não conseguiu entender. E a gente falou, olha, eu falei para ele, a Bíblia não é um livro qualquer, um livro que você lê de uma forma desenfreada para falar simplesmente que leu. Não, a gente entende que a Bíblia, Deus, ele reina no céu, né? E ele governa aqui na terra como? Através do Espírito Santo na nossa vida e principalmente através da palavra do Senhor que fala conosco. Então é um livro que a gente deve analisar o texto, o contexto, olhar minuciosamente, fazer perguntas, questionamento, porque é uma palavra que fala com a gente, não é um livro comum, né? Por diversas vezes tentaram destruir a Bíblia, sabe? Governos tentaram extinguir essa palavra, e fato é que se houvesse alguma inverdade, esse livro não tinha se perpetuado por tanto tempo, né? Nenhuma inverdade dura tanto tempo, né? Então a gente vê que verdadeiramente a palavra de Deus é viva, é eficaz, é como uma espada de dois gumes, e se a gente meditar, né? Essa é a intenção de meditar, deixar o Espírito Santo falar, e ele fala de uma forma diferente com cada um de nós. Nós vamos entender, né, aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. E isso vai mudando a nossa forma de agir, o nosso caráter, assim como Josias, que teve ali uma instrução de um pai mau, um rei que foi mau, mas quando ele teve um encontro com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ele deu ênfase, deu importância àquilo que é sagrado, né? E não importa o que os teus antepassados fizeram, ele entendeu o livro da lei, ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes. Aquela palavra veio como rema na vida dele e ele teve a vida dele mudada. Então você vai ver que extraordinário, né, foi a resposta que Deus deu para ele no final desse capítulo. Então não perca, né, esse devocional, tenha uma vida devocional com Deus, medite na sua casa, tenha zelo pela palavra, né? E faça isso todos os dias, sabe? Como premissa, né? Você colocar, independente se às vezes você não conseguir fazer de manhã, mas em algum momento dentro das suas 24 horas, você
meditar na palavra de Deus. Isso vai fazer total diferença na sua vida. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos aprender então com mais esse devocional, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. E fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. O rei repara o templo. Versículo 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azanias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. E Ilquias acha o livro da lei. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu um relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safão e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Aras, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira. Todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. É interessante essa participação aqui, né, que tem a profetisa Hulda, porque na verdade essa profetisa, ela mudou aqui o decreto dessa nação, né? Ela foi usada de uma forma assim muito ousada, e ela sabia ali, o próprio Deus revelou para ela que aqueles homens estavam vindo a mando do rei, e ela não teve medo de ser usada por Deus, entregou a mensagem, cumpriu, né, com aquele propósito. Apesar, né, de aparecer apenas uma vez, num período de apostasia nacional, Hulda desempenhou um papel importante na história do seu povo. Em Jerusalém, o rei Josias de Judá resgatou o interesse no livro da lei, e Hulda participou do reavivamento espiritual subsequente. Era esposa de Salum, o guarda-roupa, provavelmente encarregado dos trajes reais ou das vestimentas e parâmetros sacerdotais. O casal vivia na Cidade Baixa, uma região mais nova de Jerusalém, que se desenvolveu numa expansão urbana para o norte ou oeste, talvez semelhante a um subúrbio nos dias de hoje. Em vez de Jeremias ou de Sofonias, dois profetas que estavam atuando nessa época, o rei escolheu consultar Hulda quando instruiu os sacerdotes a perguntar sobre o significado do livro da lei, um papiro encontrado durante o trabalho de restauração e limpeza do templo. É importante observar que, apesar de vários profetas viverem em Jerusalém nessa época, o sacerdote Hilquias e os outros conselheiros do rei se voltaram para essa mulher em busca de uma palavra de Deus. Tal fato refuta a ideia de que Deus usa mulheres para esse tipo de ministério apenas quando não há nenhum homem, não apenas, né, quando não há nenhum homem disponível. Por certo, quer na presença de uns poucos ouvintes, quer diante de um grande público, Deus usou Hulda para dar testemunho e transmitir a mensagem dele ao sumo sacerdote e ao rei. A tradição das profetisas só é citada esporadicamente no Antigo Testamento, mas Hulda não é a única mulher a receber destaque. O texto bíblico também fala de Débora e Miriam. Por outro lado, Noádia, uma falsa profetisa, que está lá em Neemias 6, 14, é citada como uma opositora do povo de Deus. Graças à integridade de Hulda e à sua autoridade como mulher de Deus, a palavra dela foi tudo de que o rei precisou para tomar uma atitude de imediato. A mensagem não procedeu dela mesma, mas do Senhor. A repetição das palavras, assim diz o Senhor, 4 vezes em sua profecia curta, enfatiza que Hulda compreendeu sua responsabilidade e a oportunidade de ser um canal por meio do qual Deus transmitiria sua palavra. Todas as reformas apresentadas pelo rei Josias, que se basearam na palavra de Deus, recebida por intermédio dessa mulher, ao que parece, Hulda era tão conhecida como mulher de Deus e tão plenamente digna de confiança em sua compreensão da lei do Senhor, que por sua influência Judá despertou temporariamente para o serviço a Deus em fidelidade e obediência. Essa mulher profundamente devota colocou os dons espirituais
recebidos de Deus à disposição do Senhor, e foi obediente e fiel ao transmitir a palavra de Deus ao seu povo. Que coisa, não? Um trechinho pequenininho que relata a participação de Uda, e foi muito importante nesse contexto bíblico, o qual, assim, para nós mulheres, né, é muito bom, porque a gente tem sempre aquela sensação de que Deus não usa as mulheres como usa os homens, vendo o contexto do Velho Testamento, mas Deus, ele quer usar todos nós, né, nesse tempo. Ele, assim como ele usou Uda, ele quer usar mim, ele quer usar você, ele quer que nós sejamos ousados nesse tempo em levar a mensagem de Deus, sempre assim que nem Uda, né? Olha, porque a palavra do Senhor diz isso, não sou eu, né? Ela aqui, ela enfatizou, assim diz o Senhor, porque ela estava querendo dizer, aquilo não vem dela. Então, que no nosso viver, a gente venha dar toda a honra, toda a glória, toda a reverência a Deus. Olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Olha, a Bíblia diz isso. Como o Rodolfo bem enfatizou, é um livro que está aí há quantos anos, né? 1000 anos, não muda. Já tentaram destruir, queimar, extinguir, proibir. Foi tão perseguido, mas está aí. Por que será, né? E tem mudado a vida de muitos, né? Sim. A partir do momento em que a pessoa, ela entende a mensagem, que nem o Josias, né? E se arrepende, né? E coloca-se em pranto, sabe que verdadeiramente nós não somos nada, nós somos dependentes do Senhor. Você vê que há misericórdia da parte de Deus, né? Porque Josias aqui a gente vê que ele não ia ver, né, essa desgraça, isso que ia ocorrer com Israel, né? Ou seja, Deus poupou ele, né, trouxe refrigério, alívio para ele, né, na sua geração, no seu reinado, a fim dele não participar desse acontecimento, porque verdadeiramente Israel se tornou uma prostituta, né? Literalmente ele deixou-se corromper, adorou a vários outros deuses, né? E, enfim, um contexto trágico, mas de fato o que aconteceu, né? Então, que cabe a gente aprender com isso e a cada dia se alimentar mais dessa palavra, para que a gente venha trilhar um caminho santo, né? Reto e justo, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui com nossos irmãos em Cristo, através desse meio de comunicação, se alimentando, Pai, da Tua Palavra, a Tua Palavra que nos ensina, Senhor, a sermos seres humanos melhores, a se arrepender, Senhor, e a se humilhar, Senhor, diante das nossas falhas, diante dos nossos pecados, porque bem sabemos, Senhor, que os Teus planos, os Teus mandamentos, tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável, Senhor. Mas muitas das vezes nós deixamos nos corromper, nos enganamos a nós mesmos e andamos por caminhos tortuosos que muitas das vezes faz com que a gente fique distante do Senhor, Pai. Ao mesmo tempo que nós não queremos, nós acabamos fazendo a vontade da carne, o desejo humanista dessa vida, Senhor. Que o Senhor venha operar em nós, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, na nossa fraqueza, para que a gente venha se fortalecer a cada dia mais, Senhor, estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito, Senhor, que está sobre nós, nos ajude, Senhor, a nos fortalecer, a olhar, Senhor, com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e não somente dessa vida terrena. Assim nós oramos, Pai, pedindo por cada pedido de oração também aqui que os inscritos colocam no canal, nos comentários, pedindo uma ajuda, um socorro, um refrigério, Pai. Dessa forma como eles também entendem a Sua palavra, Senhor, assim como Josias, que o Senhor possa trazer refrigério, Pai, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa, Senhor, ajudar essa pessoa, meu Pai. Nós colocamos, Senhor, na brecha, orando, Senhor, clamando por essa vida, Pai. Essa vida que chega num momento como esse e olha e parece que a vida não está rompendo, parece que está tudo travado, Senhor. Parece que essa pessoa está desanimada, abatida. Há um sentimento de um vazio no coração, Pai.
que esse vazio que ela sente, Senhor, possa ser preenchido pela tua Shekinah, pela tua presença, Senhor, pela presença de Yeshua, Senhor, na vida dela, Senhor, e é que ela venha entender o quão importante ela é para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos por essa vida, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés, a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.